Nesse mês de julho, nós vamos começar uma nova série de mensagens. E eu não sei para você como que está sendo esse ano em que a gente está trabalhando com séries de mensagens. Não sei para você, mas para mim parece tão intenso uma série que a gente mal acaba uma e já começa outra. E está sendo para mim muito prazeroso estar trabalhando essas séries. Eu espero que para você também esteja acrescentando muito na sua vida estas séries de mensagens. Nesse mês nós começamos a série de mensagens Missão Impossível, o desafio de viver pela fé. E esta série ela será baseada no versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Vamos repetir para a gente decorar Hebreus 11, 1. Repita comigo, por favor. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Facinho para vocês decorarem. A fé é a certeza. A certeza está ligada à razão, à emoção. Fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova do que não vemos. Essa é a definição de fé bíblica. E nesse mês nós queremos dar ênfase, nós queremos falar sobre fé. Nós desenvolvemos essa série e esse título, Missão Impossível, pensando em situações que humanamente parecem impossíveis. A ideia por trás desta série de mensagens é refletir sobre missões humanas que, humanamente falando, é impossível que qualquer ser humano consiga realizar. Mas o encorajamento desta série é que pela fé nós conseguiremos cumprir as missões que nos foram designadas. Nesse mês nós vamos enfatizar que sim, existem coisas que aos olhos humanos parecem impossíveis, mas que pela fé em nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, nós conseguiremos realizar neste mês e a partir desse mês. Eu espero que essa mensagem te atinja de uma maneira muito especial e que te leve, sim, a detectar aspectos da sua vida que parecem impossíveis, mas que essa mensagem te leve a acreditar que pela fé é possível alcançar em nome de Jesus. Durante esse mês, com esse tema de mensagem, nós vamos ter que todos os domingos responder as mesmas simples perguntas, que eu espero que até o término desta série de mensagens nós possamos conseguir responder. Para a gente poder mergulhar nesta série de mensagens, eu vou te perguntar todos os domingos e começando agora, o que parece impossível para você hoje? Para preparar o ambiente, o teu coração, para você entrar nesta série de mensagens, eu preciso te perguntar e te levar a refletir, o que é que hoje parece impossível para você? Existe algo na sua vida que você diga, isso eu não consigo, isso aqui eu não posso. Existe algo assim na sua vida? Durante esses domingos, começando por hoje, você vai precisar responder, existe algo que você jamais vivenciou, sonhou que seria possível vivenciar? Pense nos impossíveis de você, o que existem na sua vida. Eu queria que durante esta série nós pudéssemos incorporar esses personagens, esses agentes secretos dos filmes que recebem missões. Quando vocês entrarem domingo após domingo aqui, vocês serão agentes, mas não secretos, porque vocês fazem parte de um reino onde a identidade de vocês não deve ser secreta. Pelo contrário, deve ser conhecida por todos. A partir desse domingo, todos nós seremos agentes, mas agentes do reino de Deus. Agentes do reino de Deus, vocês têm uma nova missão nesta noite. E os detalhes desta missão estão em Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 35. Agentes do reino, vocês têm uma missão. E os detalhes desta missão se encontram em Mateus 18, versículos 15 a 35. Mateus capítulo 18
A partir do versículo 15, o amado mestre nos ensina assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, para que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Estamos em um pouco mais que 3 pessoas, então pela fé creio que Jesus está entre nós nessa noite, de acordo com esse versículo. Versículo 21 vai continuar dizendo assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Talvez na sua Bíblia esteja 10.000 denários ou talentos? 10.000 talentos. Versículo 25, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, versículo 28, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, ou seja, o escravo do escravo, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E aí o versículo 35 encerra dizendo assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Agentes do reino, vocês têm uma nova missão. E a missão de vocês nesta noite é perdoar. Esta é a missão que lhes foi conferida nesta noite. Uma missão impossível aos olhos humanos, uma missão impossível ao mais nobre homem, a pessoa mais pura de coração. Impossível perdoar com condições humanas, mas possível pela fé. O capítulo 18 de Mateus, Jesus está ensinando sobre diversos aspectos, ele está trazendo diversos ensinamentos.
E aí quando ele chega no versículo 15, ele começa a ensinar sobre perdão. E eu achei muito interessante, porque quando Jesus começa a ensinar sobre perdão, Jesus diz que se alguém te ofende, você deve perdoar essa pessoa. Jesus começa a trazer essa missão para os seus agentes de que onde existe ofensa, deve ser ministrado perdão. E enquanto Jesus está ensinando sobre perdoar, Pedro está pensando. Imagina a cena, Pedro refletindo. Jesus falando que quando existir uma ofensa contra você, você deve perdoar. Pedro começa então a fazer uma profunda reflexão. E essa reflexão de Pedro o leva a fazer contas. Eu não sei quantos de vocês sabiam, mas alguns textos nos mostram que a sogra de Pedro morava com ele. Não sei se vocês sabiam disso. E Jesus está falando sobre perdão, e Pedro está pensando, quantas vezes eu devo perdoar alguém? Eu não sei se tem relação com a sogra dele morar com ele isso. Mas o fato é que ele está pensando aqui, porque sogra tem esse poder, né, de nos fazer pensar em perdão. Não a minha, algumas, não a minha. Pedro está pensando, quantas vezes que eu tenho que perdoar alguém? Quantas vezes que seria aceitável perdoar alguém? Pedro chega a uma nobre conclusão. Jesus, também não sei se pensando na sogra, mas Jesus, será que 7 vezes é o suficiente? Não, porque vamos combinar, perdoar alguém 7 vezes, já é quase que alguém santo, você conseguir perdoar 7 vezes a mesma pessoa. E aí Jesus fala para Pedro, Pedro, não apenas 7 vezes. Jesus fala que 70 vezes 7. E antes que você comece a fazer conta, 70 vezes 7 dá 490. Antes que você chegue à conclusão de que 70 vezes 7 dá 490, eu queria que você virasse algumas páginas e fosse para o livro de Lucas. Segurando, não perca a página de Mateus, por favor, mas pula até Lucas 17. Nesse mesmo contexto de perdão, Pedro está se questionando quantas vezes que é aceitável perdoar alguém. E olha que Jesus fala em Lucas 17, versículo 3. Lucas 17, 3. Tomem cuidado, diz Jesus. Se o seu irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, o que Jesus orienta? Perdoa-lhes. Mas Jesus ainda vai além. Versículo 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, com a maior cara de pau, estou arrependido. Cara de pau é acréscimo meu, tá, gente? Não está na minha versão. Mas 7 vezes pecar contra você e 7 vezes no dia chegar, estou arrependido, perdoa-me. Você deve perdoar-lhe. Imagina Pedro, diante desse cenário. Jesus, será que eu devo perdoar até 7? Jesus fala, se ele vier 7 vezes no dia, pecar contra você 7 vezes, e depois 7 vezes vier e pedir perdão, você deve perdoar. E Jesus lá em Mateus 18 ainda vai falar assim, e não apenas perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando Jesus fala em 70 vezes 7, ele não está aqui ensinando que uma pessoa mereça 490 perdões. Até porque se alguém pecar contra você, se alguém te ofender 490 vezes, merece o Oscar. Porque não é possível que alguém consiga ofender 490 vezes. E se você também conseguir contar 490 ofensas, você também merece o Oscar. Jesus não está falando aqui, quando ele fala em 70 vezes 7, que o máximo a ser perdoado, o limite eterno e celestial é 490 perdões. O que Jesus está nos ensinando quando fala 70 vezes 7 é que não existe limites para o perdão. E é por isso que em Lucas 17 ele fala, quando a pessoa que te ofender vier e pedir perdão, você deve perdoar. E aí eu achei muito engraçado a resposta dos discípulos. Quando Jesus fala isso, quando a pessoa que pecar contra você vier e pedir perdão, Lucas 17, olha que engraçada a resposta dos discípulos. Versículo 5.
Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Eu achei extremamente engraçado isso, porque eu estou pensando em Pedro nessa cena. Pedro curou em nome de Jesus. Pedro expulsou o demônio em nome de Jesus. Pedro viu o morto ser ressuscitado. Pedro viu os pães se multiplicarem. Pedro viu a transfiguração de Jesus em Mateus 17. Pedro andou sobre as águas. E talvez Pedro possa estar pensando: curar? Tranquilo. Expulsar demônio? Tranquilo. Andar sobre as águas? Vai lá. Agora, perdoar? Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque é difícil perdoar alguém tantas vezes. Dentro desse contexto de limites para perdoar e perdão sem limites, Jesus então ele conta uma parábola. Volta lá em Mateus 18, quando está nessa conversa entre limites para perdoar e perdão sem limites. Aí então Jesus começa a contar essa parábola de Lucas 18, que na minha Bíblia é chamada da parábola do servo impiedoso. E aí Jesus conta então que tem um rei, que ele quer acertar as contas com os seus servos. E aí ele chama o primeiro servo na sua presença e fala para esse servo: você me deve, versículo 24, uma enorme quantidade de prata, ou 10 mil talentos. Aí está na sua Bíblia? 10 mil talentos. A quantia aqui ela é insignificante, porque a ênfase é que era uma quantia impossível de se pagar. Chega um servo diante do rei com uma dívida impossível de ser paga. E o rei fala: paga o que você me deve. E o servo fala: não tenho como pagar. Então o rei fala: já que você não tem como pagar, sua casa, seus bens e a sua família serão vendidos como escravo, para que eu não fique com todo o prejuízo. E aí então, diante dessa situação, versículo 26, o servo se prostra diante do rei e fala: rei, tem misericórdia de mim e eu vou te pagar tudo. Mentira. Já diz o texto que ele não tinha como pagar essa dívida. O servo está prostrado diante do rei, e o rei, olhando aquela cena e sabendo que aquele homem não tinha como pagar aquela dívida, o rei se enche de compaixão e de misericórdia e perdoa toda aquela dívida. Quando o rei resolve perdoar a dívida, ele está assumindo todo o prejuízo, os 10 mil talentos ou essa quantia que esse homem não tinha como pagar. O rei está assumindo. Agora, para que você possa entender, eu queria pedir para você se colocar no lugar deste servo. Tenta se imaginar com uma dívida que você não tem como pagar. Tenta se imaginar com uma dívida imensa. Eu não sei que valor que a gente poderia estabelecer aqui nessa noite, mas imagine um valor que você não tem como pagar, uma dívida que você poderia trabalhar a vida inteira e não teria condições de pagar. Tenta imaginar você com essa dívida. E aí os seus credores vão te cobrar. Ligam na sua casa, avisam que você não vai para o SPC, para o Serasa, vão começar a tomar suas coisas, e você está desesperado porque você não tem como pagar. E aí, como você não tem como pagar, sua casa é vendida, seus bens são vendidos, os seus filhos são vendidos, tudo que você tem é vendido, é posto à venda. E então você começa a clamar por misericórdia, para os seus credores não fazerem isso com você, porque a sua casa e sua família é tudo o que você tem. E aí então os seus credores, eles começam a se encher de compaixão de você e perdoam toda a sua dívida. Pergunta que eu tenho para te fazer, para você entender esse texto. Se acontecesse isso com você, se você chegasse em casa nessa noite e tivesse uma carta das Casas Bahias dizendo assim: você não nos deve mais nada nessa noite, ou melhor, uma carta do banco, seu empréstimo foi liquidado por alguém, o seu limite foi restaurado, todas as dívidas que você tem conosco foram perdoadas. Se acontecesse com você isso, vamos orar, já que está falando de fé, vamos orar para acontecer, mas se acontecesse com você isso hoje, que sentimentos isso geraria em você? Que sentimentos geraria em você saber que você
tinha uma dívida enorme e que agora você não deve mais nada? Que tipo de sentimentos? Surpresa? Espanto? Paz? De pensar, até que enfim, ninguém vai vir me cobrar mais. Alívio? Um pouco de mal no coração, ai que bom que agora líquido eu vou poder fazer mais dívida. Que tipo de sentimento geraria em você? Eu não sei para vocês, mas se acontecesse comigo, eu não tenho dívidas. Mas se eu tivesse dívidas, e dívidas imensas, e dívidas que eu não tivesse como pagar, e porventura minhas dívidas fossem perdoadas, eu acho que no meu coração viria o sentimento de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos credores que perdoaram, gratidão a quem de repente pagou a dívida no meu lugar. No meu coração, talvez penso que seria gerado gratidão. Eu não sei o que seria gerado no seu coração, mas a gente pode ver o que não foi gerado no coração deste servo da parábola. Porque diz o texto que esse servo teve sua dívida perdoada, ele sai da presença do rei livre e leve de uma dívida que ele não tinha como pagar, e ao sair da presença do rei, ele encontra um conservo seu, alguém que o servia, e que lhe devia uma quantia significativa, mas que em 2 meses você pagava. E aí então ele fala para este homem, paga o que você me deve. E o homem fala, mas eu não tenho como te pagar, me perdoa, tem mais um pouquinho de paciência comigo. Só que este não quis ouvir o que o seu conservo estava dizendo. Olha que interessante esses contrastes que a história de Jesus nos coloca. Nós vemos aqui nesse texto 2 dívidas. Uma impagável, versículo 24, e uma outra que dava para se pagar, no versículo 28. Presta atenção nos contrastes. 2 dívidas, uma impagável e outra significativa, mas que dava para pagar. Olha o contraste do texto, 2 pedidos de perdão. E o versículo 26 e o versículo 29 vão mostrar pedidos parecidíssimos. Pedidos de misericórdia, pedidos de paciência. Agora, 2 atitudes contrárias. No versículo 27, o rei perdoa toda a dívida impagável do servo. E no versículo 30, uma dívida aceitável, que o servo não perdoa o seu conservo. E diante desta situação, desse contraste, uma única certeza. Verso 32. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo? E olha o padrão e a medida. Como eu tive de você? Essa é a chamada pergunta retórica, é uma pergunta que a resposta é óbvia. Servo mau, eu perdoei a sua dívida, você também não devia perdoar a dívida dos seus devedores? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que ele pagasse toda a dívida. Essa simples história que Jesus nos conta em Mateus 18, mostra que perdoar, de fato, é uma missão impossível. Perdoar, quando a gente fala em perdoar, nós estamos falando em humanamente uma missão impossível. Algo que é necessário exercer fé para conseguir executar. Uma missão que só conseguiremos executar se for pela fé, porque pelo jeito humano nosso é impossível. Entretanto, a fé para perdoar não é esta fé que cantamos, a fé que move montanhas, essa fé de poder, essa fé de sobrenatural. A fé para se perdoar é a fé que nos faz lembrar do que fomos perdoados. E eu vou repetir. Perdoar é uma missão impossível, que só pode ser executada pela fé. Mas não uma fé de poder sobrenatural, uma fé que nos faça lembrar do que fomos perdoados. Lá em Lucas 17:5, ao invés dos discípulos falar, Jesus, aumenta a nossa fé, eles deviam ter falado, Jesus, refresca a nossa memória.
Porque quando a gente fala em perdoar, o que está em jogo não é o poder da fé, mas a lembrança do que cremos, do que fomos perdoados. O problema é que quando o assunto é perdão e perdoar, algumas pessoas elas tentam cumprir esta missão utilizando de métodos não convencionais e que não têm condições de ajudá-las a cumprir essa missão. Por exemplo, quando alguém fala em perdoar, quando alguém é ofendido e começa a pensar se vai perdoar ou não, um critério utilizado é merecimento. O ofendido pensa na ofensa, em tudo que sofreu, e ele fala, não. Aquele ofensor não merece o meu perdão. Por que onde já se viu fazer isso? O que ele fez não se faz, o que ela fez não se faz, e isso não merece perdão. Esse é um critério utilizado, avaliação de merecimento. Olhar para o ofensor e julgar se ele merece ou não ser perdoado. Existe um outro critério, uma outra ferramenta que as pessoas tentam usar para perdoar, que é a lei da compensação. Eu fui ofendido, mas se eu for compensado, se o dano for reparado, então eu até posso pensar em perdoar. A questão é que existem mágoas, existem sofrimentos irreparáveis. Então, compensação também não é uma boa ferramenta, um bom instrumento para ajudar a cumprir essa missão. Existem pessoas que, quando pensam se devem perdoar ou não, usam o critério da justiça. Não é justo. Não é justo perdoar este ofensor e não é justo o que ele fez e que ela fez comigo. E não é justo que eu, como ofendido, fique com todo o prejuízo e todo o dano. Eu tenho para mim, agora eu quero abrir meu coração para vocês, quando eu penso nas ofensas que me fizeram, quando eu penso nas minhas mágoas, quando eu penso nos ataques que recebi. Para preparar essa mensagem, eu cheguei à conclusão de que um ofensor meu nunca vai merecer o meu perdão. Para preparar essa mensagem, eu cheguei a essa conclusão: os meus ofensores não merecem perdão. Para preparar essa mensagem para vocês e abrindo meu coração, não existe nada que os meus ofensores possam fazer para reparar ou compensar o dano que eles me causaram. Não existe nada que os meus ofensores possam fazer para compensar a ofensa que me fizeram. Não existe, eu preparando essa mensagem, eu cheguei à conclusão de que não é justo que eu, como ofendido, fique com o prejuízo da ofensa, enquanto muitos dos meus ofensores continuam vivendo como se nada aconteceu. Não é justo. E eu não sei se você pensa a mesma coisa que eu. Se você pensa, eu queria te mostrar algo. Acontece que perdoar não está estabelecido em merecimento, em compensação ou em justiça. Os meus ofensores não merecem meu perdão, e quem é que disse que perdão está vinculado a merecimento? Os meus ofensores não têm nada que podem fazer para compensar suas ofensas, mas quem foi que disse que perdão está vinculado à compensação? Os meus ofensores, eu não acho justo ser ofendido, mas quem é que disse que ofensa e perdão estão ligados a padrões de justiça? Nas palavras de Jesus, em Mateus 18, o ponto de partida para perdoar alguém não é se o ofensor merece, não é se o ofensor pode restituir o que se perdeu, ou se é justo perdoar. Na parábola de Mateus 18, o ponto de partida para se perdoar o ofendido é lembrar que um dia nós também fomos ofensores. E quando ofensores, nós fomos perdoados. Existe uma conta muito fácil, muito simples de você fazer, para você saber como é que você pode perdoar alguém. Uma matemática simples.
e que ela é muito mais simples do que 70 vezes 7. Eu vou ensinar para vocês um jeito facinho de perdoar uma pessoa. Você pega uma balança, e aí de um lado da balança, você coloca todas as ofensas que você recebeu. Um jeito fácil de você aprender a perdoar. Pega uma balança e de um lado da balança coloca todas as ofensas. Não deixa passar nenhuma. Coloca todas as ofensas com quais te ofenderam em toda a sua vida. Do outro lado da balança, você coloca as ofensas que você fez para Deus. E aí veja como é que vai ser o peso desta balança. E aí observe para que lado esta balança vai pesar mais. Se foi as ofensas que você recebeu ou se foi as ofensas que você teve para com Deus. Eu não quero com essa palavra desprezar o sofrimento de ninguém, porque somente você e Deus sabe a dor de uma ofensa. Mas também eu não posso ignorar que nós também fomos ofensores de Deus, e ofensas muito maiores, porque as nossas ofensas contra Deus custaram a vida de Jesus. Então, quando colocamos na balança aquilo que nos ofenderam e as minhas ofensas para com Deus, eu ofendi muito mais Deus do que um dia alguém conseguiria me ofender. Parece que esse é um ensinamento que corre por todas as páginas da Bíblia. Jesus nos ensinou em Mateus 18, em Lucas 17, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim: perdoem-se uns aos outros como Deus lhes perdoou. Quando alguém nos ofende, nós precisamos nos fazer duas perguntas. Simples perguntas. Do que Deus me perdoou? E como Deus me perdoou? Quando você for ofendido por alguém, se isso acontecer amanhã, eu espero que não aconteça, mas se acontecer amanhã, ou se acontecer o dia atrás, pergunte-se: como eu fui perdoado por Deus? Aliás, do que Deus me perdoou? E aí então você vai se deparar com a mesma verdade que eu me deparo, de que eu tenho muito mais motivos para perdoar as pessoas, para perdoar os meus ofensores. Eu fui ofendido muitas vezes na minha vida, mas também muitas vezes eu ofendi a Deus com o meu pecado, e os meus pecados foram ofensas muito maiores contra Deus. Deus me perdoou de cada uma de minhas ofensas. Isso me ensina que eu também devo perdoar os meus ofensores. Eu quero concluir essa mensagem contando para vocês uma história sobre perdão e perdoar, sobre ofensa, ser ofendido e a importância de perdoar. Conta-se uma história de uma classe de estudo onde um professor estava ensinando seus alunos a importância de perdoar. E os alunos não conseguiram aceitar aquilo. Eles acharam um absurdo ter que perdoar seus ofensores, porque os ofensores não mereciam perdão, eles não tinham como compensar a ofensa, e não era justo ter que arcar com o prejuízo da ofensa. Então os alunos começaram a debater com o professor, falando: professor, não está certo, os nossos ofensores não merecem perdão. E eles desafiaram o professor a provar que eles deveriam perdoar seus ofensores. O professor aceitou o desafio e falou: então me permita provar para vocês a importância de vocês perdoarem os seus ofensores. O professor pega uma sacola, uma bacia cheia de batata e coloca em cima da mesa. E ele diz para os seus alunos assim: eu queria que vocês viessem aqui à frente e para cada ofensa que vocês receberam, eu queria que vocês pegassem uma batata e escrevessem qual foi a ofensa e o nome do ofensor. Entenderam a dinâmica? Então, vocês que foram ofendidos, vocês vão sair do seu lugar, vão pegar uma batata. Vocês vão escrever o nome do ofensor e qual foi a ofensa que te ofenderam. Quem pegou menos batata naquele dia, pegou 30. E os alunos avançaram naquele balde de batata e pegando e lembrando, alguns chorando, lembrando das ofensas e escrevendo e colocavam na mesa e pegava a batata. E aí, a hora que todo mundo já tinha pegado todas as batatas, escrito nessas batatas
o nome dos ofensores e o nome e qual foi a ofensa, o professor falou, muito bem, agora eu quero que vocês peguem as batatas, coloquem dentro de uma mochila e vamos dar uma volta pelos campos. E foi o que os alunos fizeram. Eles pegaram as batatas, colocaram dentro das mochilas e foram dar uma volta pelo campus daquela escola. E como estava um dia muito quente, durante a caminhada, aqueles alunos sentiram que aquela mochila começou a pesar. Isso é que dá até bastante mágoa, né? Porque se você tivesse uma mágoa só, a mochila começou a ficar pesada, pesada, pesada. E se não bastasse a dor nos ombros por conta da mochila, a batata começou a apodrecer. E começou a ficar um cheiro horrível, um cheiro horrível, um cheiro insuportável de batata apodrecida. Os alunos começaram a sentir dores nas costas, não conseguiam mais conviver com aquele cheiro, e então voltaram para a sala de aula. E o professor explicou para eles, cada vez que alguém te ofende, uma mochila cheia de batatas é colocada nas suas costas. E aí você tem as duas opções. Ou você vai carregar essas ofensas por toda a sua vida, e suportar a dor, e suportar o mau cheiro, ou você pode decidir se livrar desse lixo. A escolha é sua. O que você pretende fazer? Você quer continuar carregando esse peso na sua vida? Você quer continuar carregando esta coisa fedorenta que cheira mal e impede você de continuar a viver? Ou você decide nesta noite se livrar desse lixo, se livrar deste peso nas suas costas, se livrar deste tormento? Eu não sei se você nesta noite entrou aqui carregando uma mochila cheia de batatas de ofensa. Eu não sei qual é o peso que você suporta nos teus ombros das ofensas que você recebeu, e nem quanto tempo faz isso, e quanto está cheirando isso, o quão mal está cheirando isso na sua vida. O que eu sei é que nesta noite, em nome de Jesus, pela fé, você pode se livrar desse lixo. Nesta noite, em nome de Jesus, você pode se libertar deste peso morto na sua vida. Simplesmente decidindo perdoar todos os seus ofensores. Decida nesta noite se livrar desse peso. Decida nesta noite perdoar aqueles que um dia te ofendeu. Independente se aquele que te ofendeu te pediu perdão ou não, eu quero te encorajar, não carrega mais isso. Não carrega mais isso, porque isso vai destruir a sua vida. Isso vai te impedir a prosseguir na fé. Decida perdoar nessa noite, mas não por base na justiça, na compensação ou no merecimento. Decida perdoar, porque um dia você também foi perdoado por Deus. Eu creio que só pode orar, Pai nosso que estás nos céus, quem tem coragem de chegar até ao fim e dizer, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos perdoou. Quem não está disposto a dizer na oração do Pai Nosso, nós perdoamos quem nos ofendeu, não devia nem começar a falar Pai Nosso. Porque nós fomos perdoados para sermos livres e também para poder perdoar. Decida nessa noite perdoar e seja livre, em nome de Jesus. Feche seus olhos.